Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Mais fez esse ano. Estão me ouvindo? Ó, chefe, tudo bem? E aí, Valeu, tudo bem? Olá, Fernando. Fernando. Mas antes consegui chegar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Finalmente eu os ouço. Não, obrigado. Tudo em ordem? Bom dia, bom dia. Ah? Não sei quem. Quem está aqui mais? Deixa eu ver. O Max. Olha aí, o doutor Ibrahim, o Breno Guzmão vai participar da nossa reunião hoje. Um convidado especial, além do Fernando Scolari, que é sempre um convidado especial, né? Sempre uma presença especial. Aham. Muito bem. Essa vai ser a nossa terceira reunião ou segunda de amiloidose? Nossa segunda reunião de amiloidose. Não, terceira reunião de amiloidose. Terceira ou segunda? Terceira reunião de amiloidose. Aham. O doutor Rafael também é um convidado especial. Treinador. Geralmente eles temos aqui hoje, temos o R2, o doutor Rafael Rossi. Saudades Sem matar saudades aqui do meu caso. É bom. Muito bem. Oi, Max. Max. Bom te ver, Max. O Max. Max Júnior. Bom dia, bom dia. Doutor Max, Bom te ver, Max. né? Já está prestigiando aqui, doutor Max. Bom dia, doutor, tudo bem? Muito bom te ver com a gente, Max. Prazer, obrigado. Doutora Roberta, que também fez residência com a gente, chegando aí agora. Nosso convidado especial, o doutor Breno Guzmão, não chegou ainda, né? Eu acabei de passar o link para ele nesse momento. Também precisa. Eu me senti que nem carioca, que passa lá em casa e não dá o endereço, sabe? Aquela história. Dei nesse momento o link para ele. Ainda não, né? Vamos esperar um pouquinho o Breno chegar, né? O Fernando, hoje a gente atendemos aqui no consultório um paciente com o sinal do Popeye. O doutor Ibrahim respondeu na hora, sabe, a ruptura traumática do tendão do bíceps. O Ibrahim está virando um clínico geral já. Agora. Vou virar médico mais uns anos. Vou voltar a ser médico. Uma foto, ele ia botar aqui na WhatsApp, para ser. O WhatsApp, pessoal, compartilhar minha tela. Manda um pouco pra gente. Semana aqui pra trás, né? Vou compartilhar com vocês a foto. O Breno acabou de entrar. Oi, Breno. Boa tarde. Olá, Breno. Olá, Breno, tudo bem? Obrigada pela sua presença. Estou aqui. Tudo bem? Falei com o Ibrahim que eu te convidei, mas não deu endereço, não deu link. Veja aqui como um bom paraibano, a gravata de hoje é de festa junina. Olha, muito bem. Mas está bem elegante, Breno. Está bem elegante. Muito bem. Ibrahim, você quer fazer a abertura? Vamos lá. Então, hoje, boa tarde a todos. Como o Breno lembrou, dia de São Pedro. Terminando aí as festas juninas, vamos começar essa verdadeira festa do conhecimento, que é a reunião conduzida pela doutora Edileide, a reunião mensal sobre casos de amiloidose. Claro que até como a iniciativa começou muito conosco, a gente acaba focando um pouco mais em ressonância, mas a ideia, acho que nós estamos conseguindo cada vez mais, é integrar cada vez mais informações e mais métodos para a gente ver
como é que eles erram muitas vezes e como é que outras tantas vezes eles acabam ajudando um pouco na construção. Então, doutora Dileide, a palavra é sua, reunião também. Obrigada, Ibrahim. Obrigada a presença de todos. Então, essa é a nossa terceira edição dessa reunião de atuação de imagem. Quero convidar já o Breno Guzmão para ser um participante ativo das nossas reuniões. Hoje ele está participando como convidado especial. Temos vários amigos, o doutor Fernando Scolari, lá de Porto Alegre, também conosco aqui hoje. Agradeço a presença de todos. E vamos, então, começar o nosso caso clínico. O nosso apresentador será o doutor Rafael Rossi, também foi convidado especial da nossa reunião de hoje. Vamos, então, começar compartilhando a nossa tela. Mas acho que não compartilhando. Deu certo o compartilhamento? Ainda não. Acho que foi. Vocês estão vendo a nossa tela? Sim. Agora sim, agora perfeito. Mas não está em modo apresentação, viu, Rafael? Está em modo... Isso. Vamos colocar. E agora está? Agora entrou, perfeito. Ok. Então, eu queria agradecer primeiro as palavras da doutora Dileide, que com muito carinho também, uma honra participar das reuniões do gestor. A gente vai falar sobre um caso que é o que o residente deu a oportunidade de tirar o prazer definitivo do serviço. Foi um caso bem emblemático na época que a gente vai tirar bastante proveito. Então, o paciente era o paciente da WSP de 51 anos, paciente branco, natural e procedente de São Paulo, trabalhava como representante comercial, e antecedente era um paciente perfeito, sem tratamento regular, também sem mobilidade importante, grau 3, ex-tabagista e etilista regular. Antecedentes familiares dignos de nota, era um pai que faleceu com infarto no miocárdio e uma mãe que era portadora de hipertensão arterial. A história dele é que em setembro de 2019, ele começou com um quadro de congestão de membros inferiores, associado a uma dispneia e cansaços moderados expostos. Na oportunidade, ele procurou, então, atendimento com um pneumologista, que realizou uma prova histórica e uma prova de função pulmonar, e evidenciou um quadro epidermatose discreto, sem necessidade de tratamento na época. Ele procurou um cardiologista externo depois desse atendimento, quando foi orientado a começar o tratamento com omeprazol com 40 mg e furosemida, só uma vez por dia, um comprimido. Clinicamente, ele manteve o acompanhamento externo com esse pneumologista até a admissão do nosso serviço em junho de 2020 e com clínico geral com uma evolução desfavorável. Houve uma piora do padrão de congestão sistêmica e uma piora da classe funcional, apesar da utilização terapêutica de diurético. Ele também mantinha uma dificuldade no controle pressórico e uma vida hipertensa, apesar do uso da omeprazol. Ele começou, então, mais para a nossa consulta, a apresentar queixas áureas dos membros inferiores e tonturas, até com uma perda de força talvez secundária à dor que tinha no dedo. Veio aqui admitido no Dante, então, em junho de 2020, já com o uso de uma dose bastante alta de furosemida, né? 4 comprimidos, 3 vezes ao dia, com o diagnóstico aí sindrômico de uma AIC de etiologia hipertensiva resistente ao uso de diurético. O exame físico dele da oportunidade era um paciente que se encontrava dispideico numa classe funcional 3, bastante potente, como vocês podem ver, tinha um IMC de 40, o paciente pesava 134 quilos. Na avaliação dos aparelhos, o BIRAD de nota é que ele apresentava espessores bibasais, era um abdômen bastante extenso, com pânico adiposo de grande mão, um edema de membros inferiores 3 cruzes, com uma diminuição significativa da força de membros inferiores, apesar de ter uma força de coxa preservada. Esse é o elétrico que ele trouxe para a gente o atendimento com pneumologista e cardiologista externo. Então, se vale a pena a gente notar, ele já tinha uma má progressão de DR na parede anterior e era um ritmo sinusal. O laboratório dele da época não chamava quase nada, ele não tinha pressão crítica ou de função renal. O elétrico que ele realizou aqui no serviço no dia 15 de julho de 2020, então, já é um paciente que a gente consegue ver em ritmo de SA agora, mantinha uma má progressão da R na parede anterior e na parede inferior, a gente pode ver já uma frente de onda C. Outra coisa que também chama bastante atenção é um paciente que tinha uma baixa voltagem, principalmente agora no plano frontal, diferente do primeiro elétrico que ele já apresentava no serviço externo.
Lembrando que era um paciente obeso, né? Que poderia ter contribuído para essa circunstância, né? Questão da baixa voltagem. Antes da gente ver o ecocardiograma, eu acho que vale a pena a gente comentar essa história, né? Você quer comentar, Fernando Scolari, sobre esse paciente, sobre o quadro clínico? Claro. Primeiro, obrigado pelo convite para participar da reunião. Bom, mas primeiro, assim, a gente está vendo um quadro sindrômico de insuficiência cardíaca, né, num paciente obeso e hipertenso, que no primeiro momento tudo faz pensar num quadro de uma ICFEP, antes de ver um eco, né, se a gente fosse apostar o que a gente está enxergando, né, paciente hipertenso, obeso, tem todo o fenótipo, já com altas doses de diurético, sem uma boa resposta. Só que chama atenção justamente esse eletro. Como falaste muito bem, a baixa voltagem pode ser obesidade então, em clínica de amiloidose, a gente já aciona a lanterna vermelha aqui, da baixa voltagem, mas é um fator confundidor, né? Mas, por outro lado, a gente não espera que um paciente hipertenso, a gente não tem o dado aqui ainda até esse momento se ele tem hipertrofia ventricular, mas muitas vezes num paciente com hipertrofia ventricular, onde não que a gente encontre baixa voltagem para pensar em amiloidose, mas onde a gente não encontra alta voltagem para lembrar hipertrofia, isso também tem que ser um sinal de alerta, né? A gente sabe que pelo menos metade dos pacientes com amiloidose não vão ter baixa voltagem no eletro, mas talvez eles não tenham aumento de voltagens, que é algo que também pode chamar atenção. Mas certamente é um paciente que merece investigação e eu estou bem curioso com o primeiro eco. Perfeito, doutor Fernando, excelente observação. Vamos então ver os ecos. Eu não sei se o doutor Cito já está entre nós. Está aí, bem? Ao meu lado aqui, ó. Lá. Então vamos deixar o doutor Cito comentar esses dois ecos. Tem um eco de 2019, né, que era quase um eco normal, e um eco de junho de 2020, 11 meses depois. Quer comentar, doutor? Bom dia para todo mundo. Obrigado pela beleza, doutor Ibrahim. Realmente, eu olhando aqui, é a primeira vez que eu estou olhando o relatório, né? Então, tem uma diferença grande de um eco para o outro. Em pouco tempo, nesses 11 meses, a massa está bem diferente, as espessuras também estão bem diferentes, né? Como se tivesse piorado bastante, digamos assim, o padrão do eco. Então, vou comentar o segundo, que eu acho que é o mais importante aqui para a gente, pelo menos, né? Então, tem uma espessura do septo da parede posterior aumentada, de grau moderado, digamos, em torno de 14, 13, 14. O diâmetro diastólico preservado, sistólico também. A gente tem uma massa de 380, quer dizer, uma massa bastante aumentada, com aumento importante do átrio esquerdo, e normal das outras cavidades, quer dizer, um átrio direito de tamanho normal, não tem refluxo considerável, nem da mitral, nem da válvula aórtica, e a válvula tricúspide tem essa dilatação e uma PSAP de 51. Novamente, a gente não gradua mais pela PSAP aqui o grau de hipertensão, mas seria uma hipertensão moderada da forma antiga que a gente classificaria, né? Tem uma veia cava bastante aumentada e uma alteração respiratória menor do que 50. Tem esse refluxo moderado, então ele, digamos que ele piora, mascara um pouquinho, obrigado, mascara um pouquinho a variação da veia cava, mas mesmo assim ela continua bastante aumentada e uma variação respiratória muito baixa. Eu não compreendia muito cara a veia cava. Bom, doutor Direito, quando a gente avalia a cava, né, o refluxo tricuspídeo, quando ele é muito aumentado, ele acaba botando um volume muito aumentado, constante nessa região, e a cava fica dilatada, digamos que sempre, né? Então, eu tenho aquele valor de 20, 15, que a gente usa de uma referência normal. Então, a cava fica, digamos, viciada num valor sempre acima do que a gente está acostumado a ver. Ok, mas com essa pressão pulmonar, aí já favorece que você tenha realmente pressões elevadas que começam na pressão na pulmonar, né? E quase fez o diagnóstico de contração preservada, como o Fernando Scolari comentou, né? Perfeito. Tem um efeito, né? E um aumento muito rápido de espessura, né? De 11 meses. Você acha que não causa de alguma coisa? Olha, eu acho que primeiro no eco aqui, se fosse na suspeita que a gente estava procurando, primeiro eu não estou vendo aqui o aumento do átrio direito, acho que seria importante a gente reavaliar, fazer outras medidas,
E o strain, a análise do strain aqui no eco, seria bem razoável. O ato direito colocou totalmente em conta de vários vezes de mais cavidades normais. Então, a gente pressupõe que o ato direito seja normal. Isso, perfeito. Mas temos que ter. Também pedimos falta dele. Ok, sentimos falta e pedimos um estranho um mês depois. Opa. Então, o strain, como a gente tem comentado aqui previamente, esse exame começou e ainda é realizado na ressonância, e ele evoluiu um pouquinho o eco, já que o eco tinha uma certa limitação em relação aos outros métodos, para avaliar essa contratilidade, quase que um apelido de subclínica, né? Então, o strain global longitudinal aqui reduzido, 9.1, a gente tem uma referência como acima de 18, dependendo se você usa ou não o sinal negativo, né, mas acima de 18. E aqui está descrevendo que tem um menor acometimento dos segmentos apicais. Esse ecosfering, que é esse menor acometimento dos apicais, tem dado um pouquinho de confusão. O sinal real, assim, que a gente considera como ecosfering é só na região apical mesmo. Alguns exames têm uma tendência, ou aparentemente, mas tem que ser só na região apical. A gente vê o strain alterado nos segmentos médio-basais e no ápice também tem uma atividade normal. Isso é um padrão bem sugestivo de amiloidose. E essa relação tração de gestão estranha, você tem comentário? Também, essa relação a gente utiliza, é uma relação que não é um artigo com um trabalho grande, não tiveram trabalhos grandes, assim, realmente com um N significativo, mas quando a gente faz a relação da fração de injeção do paciente com a média do strain acima de 4.1, então a gente também tem mais um indício de que pode ser considerado uma amiloidose. Eu sou Fernanda de Solar, e agora qual seria o nosso próximo? Bom, duas considerações. Uma primeira, acho que todo o quadro parece nos encaminhando para amiloidose, até porque o eco é sugestivo, né? A gente vê uma espessura parietal que aumenta de um ano para o outro, o que não é típico de hipertrófica, o que não é típico de cardiopatia obsessiva, esse aumento tão expressivo. A gente associa o dado da baixa voltagem do eletro e agora o strain, um padrão típico de amiloidose, nos faz pensar, né, muito amiloidose. Quando a gente vê aquele statement da American Heart sobre o manejo da amiloidose, se coloca que pode ser considerado uma ressonância nesse momento, quando a gente tem alguma suspeita de outra cardiopatia infiltrativa. Claro que aqui a gente está indo para o caminho da amiloidose, mas é aquilo que a gente fala. Os exames, eles todos têm limitações, né? E é muito difícil a gente não querer ver o coração de outra forma, né? Por que a gente não vai querer agregar informações com uma ressonância para deixar de pedir? Eu acredito que uma ressonância pode auxiliar, ainda que a suspeita clínica para amiloidose seja bastante alta, mas também a gente pode levar em consideração que, como o paciente é obeso, eu não sei como é que foi a janela, se daqui a pouco ele tiver alguma dificuldade de janela para avaliação do eco, talvez a ressonância, então, possa trazer uma maior definição das imagens. Mas, no mesmo tempo que eu esperaria a ressonância, eu já pediria os exames laboratoriais pensando em amiloidose, para descartar a amiloidose aérea. Perfeito. E aí, nesse comentário, qual o diagnóstico? Eu acho que esse paciente foi atendido por mim, sendo honesta, 20 anos atrás, eu não tivesse esse trem, eu ia fazer o diagnóstico de cardiopatia intensiva. Você também, né, Fernanda? Você passou aqui com a gente não pensava em amiloidose. Eu falei de perfil que chegou em perfil na consulta, que tinha uma fração de ejeção preservada com HDL. Então, eu acho que na maioria dos locais que não tem rápido, né, não tem essa awareness pensando em amiloidose, a gente iria fazer o diagnóstico de cardiopatia intensiva. E acho que já errei muito ao longo do tempo, pensando sempre nisso, mas sempre ter atenção e não pensando em amiloidose e não tendo eco tão confiáveis para a gente pensar nessa possibilidade, né? Então, aí, E talvez 20 anos atrás não tivesse um eco de 2019 e 2020 para comparar, teria um só, né? E agora eu queria ouvir o pessoal da imagem, eu não queria que o Ibrahim mostrasse agora a ressonância, mas eu queria que o doutor Paulo, o doutor Luciano falassem sobre defender seu peixe dele. Vamos fazer ressonância agora.
O Paulo e o Luciano querem se manifestar, um de vocês dois. Não estava no script, eu sei, pessoal. Mas se vocês quiserem tentar... E aí, doutor, tudo bem? O senhor quer que eu abra o exame aqui? Não, falar por que fazer ressonância nesses pacientes. Nesse momento, que a gente deve correr... A doutora Edileide jogou, de repente, no seu colo a bomba de você defender ressonância magnética nesse tipo de paciente. Eu entendo que ela é necessária. Porque, particularmente, a gente tem um eco muito bem feito, né? Talvez a ressonância, o paciente assim, precisa um eco, acho que ele pega entender o pessoal para ressonância e o seu método. Acho que seria interessante a gente fazer a ressonância para dar uma avaliada melhor na caracterização tecidual. A gente pode fazer o realce tardio, que talvez poderia adicionar um pouco mais de informação aí para o caso. Certo. Querem comentar mais alguma coisa? A gente vai pedir para vocês apresentarem a ressonância um pouquinho mais para frente. Eu acho, Edileide, que complementando só um pouco do que o Luciano falou muito corretamente, o Fernando deu a tinta certa. Quer dizer, na verdade, esse paciente até agora, como você mesmo colocou, ele está no diagnóstico diferencial das coisas caso aumento da espessura da parede cardíaca. Até uns tempos atrás poderia se pensar muito em hipertensão, mais recentemente a gente começa a pensar em hipertrófico e outras coisas. E se a ressonância não é tão boa para você bater o martelo, principalmente de subtipos de amiloidose, ela vai te ajudar a fazer o diagnóstico diferencial de coisas que causam aumento da espessura cardíaca. Então, você já vai ver, você vai ter mais orientação se for uma cardiomiopatia hipertensiva, você já vai ter alguns sinais da hipertrófica, você vai poder encontrar coisas que a gente valorizava menos antes, hoje a gente valoriza mais, como, por exemplo, processos inflamatórios, né, que antigamente caía tudo no saco da sarcoidose, hoje tem outras coisas. E até, muitas vezes, pode dar a dica de que se trate de uma amiloidose. Então, eu acho que ela entra nesse momento, nesse contexto, no contexto de ajudar a fazer o diagnóstico diferencial de por que é que a parede do coração está com a espessura aumentada. Não estou falando de hipertrofia, porque o tipo está do meu lado, se eu falar hipertrofia, ele vai contar para o Jorge, depois eu apoio. Mas a minha vontade era falar de diagnóstico diferencial das hipertrofias. Tá bom. O Ibrahim, se nos locais não tivesse um spray tão bom, né, como nós tivemos tão típico de amiloidose, né, a ressonância também caberia. E como a gente tem a ressonância, eu acho que ela acrescenta informações, né, prognóstico e tudo mais, mas talvez ela não fosse fundamental, a palavra também é fundamental ou não, eu acho que talvez não fosse fundamental nesse momento, né? Então, Edileide, eu acho que nesse momento, neste caso em especial, com a suspeita clínica, como o Fernando falou, muito forte, talvez você pudesse abrir mão da ressonância. Mas muitas outras vezes, como a gente vê sempre, a manifestação clínica não é tão típica. E aí você está, de fato, ali querendo saber por que é que aumentou a espessura. Né? Como você e o Fernando comentaram muito bem, a maior parte dos pacientes não chega com esse eco de um ano de diferença, com essas diferenças, já chega com o eco mostrando aumento da espessura. E aí ela pode ajudar no sentido de dar uma dica de para onde caminhar. Nesse momento, a suspeita clínica é muito forte, e o Breno está querendo falar alguma coisa. Fala, Breno. Não, eu queria perguntar, então, já que estamos com um strain muito sugestivo, se somando ao strain com a ressonância, já refinando o diagnóstico, se poderíamos refinar subtipo de amiloidose e, assim, evitar também provas invasivas no paciente. Olha, essa é uma excelente pergunta, Breno. Eu acho que é muito pertinente nesse momento da discussão. Existem algumas pessoas que dizem que sim, que você tem nas formas livres um realce mais difuso que compromete ou todo o endocárdio ou toda a espessura do miocárdio em toda a extensão. E que quando você tem forma PR, você tem um gradiente de realce, por assim dizer, em que o realce é muito mais acentuado nas porções basais, muito menos acentuado nas porções apicais. O que, se a gente parar para pensar nessa descrição, é mais ou menos a descrição que o Tito fez do eco, porque ela é co-sparing, né? Então, existe quem diga isso. Sinceramente, nos casos, e um dos motivos que eu gosto dessa reunião é aprender tanto na prática,
A gente já viu que isso não é tão verdade assim. A gente já viu casos em que tem o realce difuso, e isso tinha mais a ver com o tempo de evolução da doença. Então, talvez esses sejam padrões que, no momento inicial, possam fazer sentido, mais para frente, não. A minha impressão que eu tenho é, de acordo com alguns trabalhos também que têm sido publicados mais recentemente, de que a extensão do realce está mais associada com o tempo e a gravidade do comprometimento da doença do que com o subtipo. Só fazer uma observação, que a gente fica falando muito de imagem, mas eu acho que a imagem, ela é inferior à avaliação clínica. Eu não conheço nenhuma amiloidose, ainda que a gente tenha acompanhado. Não, pessoal, a reunião acabou, tá bom? Muito obrigado. Nenhuma amiloidose, 1 ano, façam alguém de pesquisa tão importante assim, né? Mas vamos lá. Doutor Fernando Scolari, antes da gente ver a ressonância, que a gente vai ver mais para frente, mas aí não ficar chateado, qual seria o próximo exame que você teria? Bom, na sequência, é fundamental a gente descartar a amiloidose primária, a L, né? Porque a gente sempre, né, a gente fica ansioso para fazer a cintilografia cardíaca, né? Mas ela pode estar alterada na presença mesmo de uma amiloidose AL, então é fundamental agora fazer a eletroforese de proteínas séricas e urinárias com imunofixação e pesquisa de cadeias leves, né? Acredito que essa seria o caminho. Claro que às vezes a gente faz tudo junto, né? Pede a ressonância, pede a cintilo, pede tudo. Até porque, se for uma amiloidose AL, isso é quase que uma urgência, né? A gente não vai esperar, às vezes, um exame ou outro, a gente já tem que descartar. E, às vezes, até o processo de... a gente sabe, às vezes, o hospital, né? Às vezes, até conseguir um exame, marcar, vai 2, 3 semanas. Então, a gente acaba, às vezes, atropelando um pouquinho. Mas, digamos assim, didaticamente, seria, né, agora fazer a avaliação para amiloidose AL. Até a recomendação do ecocardiografista telefonar imediatamente para o médico que acompanha o paciente, o médico que solicitou o exame, para dizer, olha, corra, que pode pedir os exames, que pode ter amiloidose de cadeias leves, né? Porque ela é realmente considerada uma urgência. Né? Então, seguindo com o caso, né, a gente acabou justamente pensando em diagnóstico diferenciais, principalmente no amiloidose AL, pela urgência do quadro, né? O que chamou atenção no quadro clínico foi realmente a evolução aguda e abrupta do paciente, como a fatalidade e o tratamento clínico básico excluído, e por ele apresentar uma forma mais exuberante da especificidade cardíaca, né, apresentar essa estrutura associadas a essa parestesia e paresia em membros inferiores, que não é tão típico do quadro clínico cardiológico. E eu que acompanhei essa paciente no início, me chamou atenção, porque quando a gente começa a tratar no ciclo cardíaco, geralmente a gente precisa de baixa dose de diurético, toda a esteira inespecífica. Ele é bem responsivo aos diuréticos, e esse paciente eu tinha que usar quilos de glucosamida e ele não compensava criticamente. Eu acho que foi esses detalhes que chamaram a atenção. Então, foi justamente feita a imunofixação, né, que a gente discutiu a exame a seguir. A gente tinha uma presença de banda monoclonal capa importante, tem uma correspondência com o cadeias pesadas de ARDG e IgM, né? A gente teve uma dosagem total aí da cadeia capa livre, uma cadeia capa lambda leve só de 5, né? Relação capa lambda 6. Doutor Breno, por favor, comente esse exame. Comento sim. Olha só, é muito importante a leitura desses exames. E eu vou falar por quê. Olha só, a maioria das amiloidoses AL são por cadeias leves lambda. E essas cadeias leves lambda têm mais afinidade, inclusive, pelo rim, e pode provocar mais disfunção renal, do tipo síndrome nefrótica, etc. e tal. Então, lembrar sempre, qualquer paciente sem diagnóstico, que não entre só pelo coração, que entre com uma síndrome nefrótica, que tem uma imunofixação de cadeia leve positiva, é obrigatório a gente investigar também uma amiloidose. Ou seja, dando a volta ao assunto, falando já pelo rim. Temos que lembrar outra coisa, eletroforese de proteína e imunofixação. A imunofixação é 10 vezes mais sensível que uma eletroforese. Então, na eletroforese, pode ser que você não encontre
nenhum pico monoclonal, justamente porque ele não vai ter uma cadeia pesada positiva. A maioria das vezes serão cadeias leves positivas, como a capa ou lambda, na maioria das vezes a lambda. E então a imunofixação te dá só a presença. E aqui mostra perfeitamente, sem correspondência com cadeia pesada. E aí, esse exame de cadeia leve, que vai mensurar apenas a presença do pedaço, né, da imunoglobulina, da parte leve, da cadeia leve da imunoglobulina, esse vai ser o determinante para dar a suspeita. Ela está com a relação altíssima, né? Se fala aqui acima de 100, por exemplo, utilizamos o mieloma acima de 100 como um critério de tratamento no mieloma assintomático. No caso, ela tem uma relação de 226 muito elevada e dá um norte de que um paciente com toda a clínica cardiológica sugestiva e com uma relação de cadeia leve muito elevada, predominante de cadeia kappa, devemos de seguir a investigação para poder demonstrar a célula, o plasmócito produtor dessa cadeia, para poder sugerir o tratamento. É claro que, para nós, a grosso modo, parece que já está resolvido o caso, mas de forma acadêmica e também de forma burocrática, porque o tratamento, como a gente vai falar depois, precisa de solicitar um tratamento quimioterápico, temos que demonstrar a célula anômala produtora dessas cadeias leves. Uma vez você me ensinou, Breno, que acima de 40 a relação capa-lambda, a gente praticamente podia descartar que é uma embulis, né? Uma hemopatia monoclonal certificada em série. Existem muitos relatos, né, de muitas publicações que vão variando a fração a presença da cadeia leve, a quantidade, né? A meio clínico vai mudando cada vez mais e chegaram a falar até com a relação maior de 18 poderia ser a diferença entre elas maior de 18 poderia ser muito sugestivo de amiloidose AL. Então, qual a dificuldade desse exame? É a disponibilidade. Se não está em centro de referência que tem o exame dentro do seu ambulatório, os convênios nem sempre cobrem. E aí temos uma dificuldade porque tem um custo adicional e temos que convencer os pacientes pela importância que tem o resultado e poder ter a árvore de decisões e de terapêutica. Eu queria comentar que aqui no Dante a gente não tem facilidade de fazer essa relação, a gente tem que ter autorização da Secretaria de Saúde e demora bastante tempo. Esse exame a gente conseguiu em 3 dias, porque o paciente tinha convênio, nós ligamos no laboratório, ele conseguiu em 3 dias nos trazer esse resultado do exame e praticamente fechou, né, o seu diagnóstico. Então, essas eram as perguntas, acho que eu já fiz para o Breno, né? E aí a questão da biópsia agora, né, que o Breno comentasse, a necessidade da exposição clínica, que é outro detalhe que é complicado da gente fazer, espectrometria de taxa. Isso. É bem complicado, assim, mas vamos lá. Há possibilidades, a sua pergunta é muito boa. A primeira a gente já discutiu, só ressaltar que se o paciente tem uma imunofixação positiva também para cadeias pesadas, devemos de pensar e procurar se ele não tem um mieloma múltiplo concomitante. Ou seja, o mieloma múltiplo, 15% dos casos pode ter amiloidose associada, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, a gente faz a investigação para saber se não tem que também tratar como mieloma múltiplo. Segundo passo, quando é uma imunofixação positiva para IgM, no contexto de uma suspeita de amiloidose, pensar que pode ser outra etiologia que esteja desencadeando, que se chama a macroglobulinemia de Waldenström. Então, o Waldenström é um linfoma linfoplasmocítico típico com IgM positivo e que pode ser a causa de uma amiloidose AL, tá? Para a gente tratar a doença de base, que o manejo vai um pouco diferente.
E aqui você faz uma excelente pergunta. A possibilidade de não ser AL e ser um MGUS? Olha só, MGUS é quando você tem um pico monoclonal e não tem sinais de mieloma múltiplo, sinais clínicos de mieloma múltiplo, nenhuma lesão de mieloma múltiplo, e tem a presença de plasmócitos clonais na medula menor que 10%, tá? Ou seja, ele não cumpre critérios de mieloma, menos de 10% de células plasmocitárias monoclonais, tá? E não tem nenhum sinal clínico. E aí chamamos MGUS. Nesse caso, podemos passar a mieloma assintomático e mieloma sintomático. O mieloma assintomático é que tem uma infiltração maior de 10% das células na medula, porém não tem nenhum sinal clínico. E dentro daí, a gente já evoluiu de forma que quais são os mieloma múltiplos de alto risco? E aí eu quero chegar nesse ponto. São os mieloma múltiplos assintomáticos de alto risco, que não têm critérios clínicos de mieloma, tem a medula infiltrada, mas tem fatores prognósticos, que são uma citogenética de alto risco, uma relação kappa-lambda maior que 100. Ele tem de 220, tá? Ou seja, dificilmente ele seria uma MGUS, porque tem produção elevada de cadeia leve no sangue. E aí temos que discutir e fazer os exames de medula óssea, de sangue, urina, etc. Por quê? Para a gente ver se tem o mieloma associado ou não. E às vezes essa dúvida do MGUS, de Leide, vem porque na amiloidose não é obrigatório que você tenha uma infiltração massiva de plasmócitos clonais na medula. Pode variar de 0 a 70%, o que mostra a bibliografia. Então, você pode ter menos de 10% e pensar que é uma MGUS, só que com uma clínica sugestiva e com a presença de uma elevação de cadeias kappa livres, então fecha o diagnóstico de amiloidose e esquecemos essa parte de MGUS, tá? Então, diga. Não, pode continuar. Então, é absolutamente necessária a realização da imunistoquímica, biópsia de medula óssea, aspirado de medula óssea, ou seja, o mielograma, a biópsia, porque a gente vê a medula óssea de diferentes formas. Uma a gente vê só o esfregaço, a outra a gente vê a estrutura do osso, e fazemos exames de biológicos de FISH e cariótipo. Aí a gente faz o estudo completo de medula óssea. É importante ressaltar o seguinte: temos que fazer obrigatoriamente mielograma e biópsia, porque há uma discrepância de porcentagens. Quando é manifesto no mielograma muitas células, não tem problema. Mas quando você fica na trave, sem saber se é mieloma ou não, a biópsia, como você pega um cilindro grosso e vê toda a estrutura, e, por outro lado, o mieloma não é uma infiltração homogênea, ela pode ser pasteada, então é muito importante você fazer a biópsia, porque você pode ter uma discrepância e uma contagem bem diferente, tá? E ali você faz também o vermelho Congo para tentar ver se tem depósito amiloide na medula. Perfeito. Seguindo o algoritmo que todos nos recomendam, seria necessário uma biópsia de in situ, que, dependente do mielograma e da biópsia de medula, em outro tecido, que, sinceramente, hoje eu estou achando que não é tão necessário assim, já que a gente já tem uma relação kappa-lambda tão alta. Mas, por favor, aqui no dente, como a gente tem uma série de fitas que é hematologia para fazer a biópsia de medula, né, e o mielograma, a gente acabou optando por usar o serviço de odontologia e fazer a biópsia da bota da língua da paciente. Tá? Como a muscularidade preservada, o core infiltrado em quantidade focal, a maioria dos paredes vasculares arteriais, especialmente o material pseudofílico e amostra, na função profunda em que observamos eles muscularizados na língua mesmo, e a pesquisa com coloração espectral submuscularizada mostrou resultados positivos sem nenhum sinal de malignidade. Muito bem. E aí, depois a gente vai comentar
o caso evoluiu, mas agora eu acho que a gente podia deixar o doutor Ibrahim falar do resultado da ressonância. Chegou a sua hora, Ibrahim. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Eu vi aqui que tem uma imagem do dia 20 de agosto e uma imagem do dia 31 de julho. Provavelmente deve ter ficado algum artefato e voltou para complementar. Mas, de qualquer maneira, eu vou descrever aqui os exames. Se tiver alguma coisa, alguma dificuldade, a gente volta a falar. A primeira coisa interessante é aqueles cortes localizatórios que a gente sempre faz, mostrando um pequeno aumento da espessura pleural, sem derrame dessa vez. A área cardíaca bastante aumentada. Já nessas imagens chama a atenção a espessura do septo interventricular, espessura do septo interarterial com sobrecarga dos dois artérios, um padrão que lembra mesmo aí o que a gente costuma encontrar grosseiramente em cardiomiopatias infiltrativas. Tá? Então, um pouco de aumento da espessura e redução da intensidade de sinal da válvula aórtica, mas muito sutil. Pequeno aumento do líquido pericárdico, aumento do tamanho do volume dos átrios, mais uma vez, e vamos agora para as imagens dinâmicas. Aqui o quadro, provavelmente, nós já estamos vendo aqui que o paciente devia estar com muita dificuldade de manter a apneia, por isso tem todos esses artefatos respiratórios, mas a gente consegue observar a sobrecarga biatrial, contratilidade ventricular direita relativamente preservada, e aos meus olhos, a contratilidade ventricular esquerda ainda provavelmente dentro dos limites da normalidade, mas também, mesmo sem fazer nenhuma medida quantitativa ou objetiva, a gente percebe aquele sinal de desaceleração com vários tons de intensidade de cinza no interior dos ventrículos ao final de diástole, que lembra a restrição diastólica. Em seguida foi feita a perfusão miocárdica desse paciente que vai mostrar opacificação presente e preservada pelo gadolínio em todas as paredes, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, não existem áreas de déficit da opacificação. O baço vai aparecendo aqui atrás, o volume dele parece estar um pouco aumentado, né? O fígado não, o fígado parece estar com o volume preservado. Aqui algumas áreas de heterogeneidade, vamos ver depois no real tardio se elas correspondem a algum outro tipo de achado ou não, mas a perfusão preservada. O baço, como eu disse, um pouco aumentado, o fígado ainda aparece nas dimensões normais, ausência de déficit de perfusão miocárdica em repouso. Esse exame não foi feito sob nenhum tipo de estímulo. Em seguida, a contratilidade no eixo curto. Eu vou adiantar um pouquinho aqui as imagens. Okay. Ficou um artefato, provavelmente por isso que o paciente voltou, mas já se observa algumas coisas interessantes. A gente já nota a existência de aumento da estrutura. E uma coisa que, para quem está acostumado a funcionar já chama atenção, se tentar fazer essa coisa, já chama atenção, é a mudança da intensidade de sinal que esse paciente tem, mesmo em repouso. E aí, eu que brinco do diagnóstico de amiloidose por telefone, né? Habitualmente, o biomédico, o técnico que está fazendo esse exame, o paciente acaba, às vezes, voltando. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma imagem adequada, né, de realce tardio. Ele acha que ele errou em alguma coisa. Mas não é que ele errou. É que, na verdade, existe essa alteração difusa do realce. Nós temos realce que compromete o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, toda a extensão, um pouco menos, talvez, aqui a parede lateral, mas de resto compromete toda a extensão. A gente vê realce, inclusive, nas paredes atriais. É uma imagem bastante característica, bastante sugestiva pela ressonância de amiloidose. E só que a pessoa tem uma certa dificuldade de encontrar, ela continua procurando, aí surgem artefatos que o paciente vai cansando, enfim. Aí o brinco, muitas vezes, que quem está fazendo exame, seja técnico ou biomédico, liga para o médico e diz: olha, não estou conseguindo fazer uma imagem boa. Aí você fala: mede a espessura do septo. O septo está 14, tá, pode parar que é amiloidose. E porque é geralmente assim que acontece, né? Então a gente tem um realce difuso, aqui essa dificuldade de acertar a qualidade da imagem depois do contraste, com uma imagem que
Se a gente for seguir aqueles que são mais fiéis seguidores de alguns estudos mais antigos, a gente diria assim, olha, provavelmente é uma amiloidose de cadeias leves, porque tem esse realce difuso, extenso. Se a gente for seguir aquela escola mais recente, que eu acho particularmente que faz muito sentido, a gente diria uma amiloidose com um comprometimento bastante extenso, indicando aí uma possível repercussão cardíaca já em fase mais adiantada. Isso daria um prognóstico mais reservado para a parte cardíaca, pelo menos para esse paciente. É isso. Ibrahim, mas tem uma espessura menor do que 15 milímetros, né? Interessante se a gente fizesse uma ressonância, talvez, um ano depois, a gente encontrasse uma espessura bem maior do que essa, né? É possível sim. Eu acho que isso está de acordo com os resultados do ECO, que você e o Fernando chamaram tanta atenção, o Breno também fez uma intervenção, o fato de que ele ainda está em fase de evolução, está em fase de mudança, né, de fenótipo. Então, provavelmente a gente pegou aqui numa fase que já existia espessura aumentada, mas não tão aumentada a como ele pode chegar depois, dependendo da maneira como for evoluir. Isso é verdade. Lembrar que é um exame feito no momento, então a famosa história da diferença entre o retrato e o filme, né? O retrato está mostrando só aquele momento da história e não toda a evolução do paciente. Fernanda, eu queria ouvir sua opinião. Você tem uma cintilografia fosfato desse paciente, com tudo aqui favorável a ele. Você pediria, gastaria, precisando que ele tenha uma dificuldade grande com o fosfato, né? Hoje em dia, não tem no Brasil, né? Está muito difícil. Você gastaria uma dose com esse paciente? Não, absolutamente não. Nesse momento, não. Ok. Mas também não gastamos. Vamos lá. Bom, então, só para esse meio de evolução clínica do paciente, até a oportunidade da reavaliação dele, se manter sintomático, tinha ainda queixa de membro dores, que possa usar gabapentina. Estava com dificuldade para aderência à restrição hídrica, cada vez mais. Ele morreu no futuro. Morreu menos de um ano depois da isso. Vocês estão vendo nossa tela, não? Edilene, o Tito quer fazer uma observação temporal. Ele morreu em setembro, o próximo. Vamos salvar ele antes, hein, ô Rossi? Vamos fazer alguma coisa. Eu quero o futuro para eles olharem com ele. É o Arnold. Já estava no business plan que ele ia falecer. Bom, então, É que os scores prognósticos hoje em dia são muito bons, é por isso, a gente já consegue saber a data. É agressivo, né? Agressivo, né? uma taróloga, na verdade. Bom, então eles não têm essa dificuldade de aderência à terapia, né? Não tem uma sobrecarga polêmica importante, até um ganho de peso, né? O curso retórico dele, depois que o protocolo melhorou, ele teve uma diminuição do número de etapas também, por conta da progressão da doença, da amiloidose, né? Ele foi encaminhado para o ICEF e ele começou o tratamento de amiloidose na época. Ele saiu daqui com o tratamento da especialidade com uma uma vezes ao dia. Hidrocloro associado com uma melhoria, uma nível de controle com a forma de a antibiologia também, e a galpentiloxicina aí para controle a gente veio saber que ele teve uma disputa em setembro de 2020 aí, e ficou até aventada a possibilidade de um ataque doente. Aí, se você mais tem alguma opinião sobre ataque? Nós temos sempre a preocupação de afastar dados, mas, sinceramente, esse paciente caminhou para o diagnóstico de amiloidose, deixando doença coronária de lado. Ele não tinha dor, nada. Pode nos ajudar a esclarecer isso, porque nada do que a médica diz, nós precisamos investigar que a gente não investigamos. A pessoa tem repulso, então a gente não pode estar marcando de que não tinha uma isquemia desencadeada por alguma coisa.
Agora, tinha outras alterações que já justificariam o risco aumentado de morte. Como eu comentei, o padrão de realce difuso, comprometendo todo o miocárdio, já é em si um fator prognóstico que pode explicar uma morte súbita por arritmia nesses casos. Né? Não precisa necessariamente seguir o caminho da insuficiência cardíaca, como o deputado é melhor do que eu. Todos achávamos que uma cardiopatia infiltrativa, com restrição, com disfunção diastólica. Não vejo muitos motivos para a gente pensar em DAC por tudo que a gente viu até aqui. Então, eu deixaria como hipótese afastada. Teve uma morte súbita, enfim, mas não pensaria não em DAC nesse primeiro momento. Claro, o grupo espanhol mostra muito e relata muito sobre a maior causa de mortalidade dos pacientes com amiloidose com acometimento cardíaco é a morte súbita por arritmias. Exatamente. Algum comentário, Fernando? Eu até ia só fazer um pequeno contraponto. A gente vê que é um paciente que está evoluindo, né? A doença é uma doença que está evoluindo, né? Aumentando ali as espessuras. Ele já está em doses altas de diurético de alça associado a um tiazídico, associado a espironolactona. Então, é um paciente de muito difícil manejo, já hipotenso. É um paciente que está se encaminhando para um quadro de insuficiência cardíaca avançada. E quando eles entram também em classe 4, a falência ventricular acaba sendo uma das causas de morte, até mais do que a morte súbita rítmica, né? E considerando, assim, o prognóstico da amiloidose dele, até, eu não sei se eu me sentiria confortável, inclusive, de indicar, por exemplo, um desfibrilador para esse paciente. Claro, teria que conhecer, mas não sei se mudaria o quadro clínico da doença, porque ele vai entrar em falência ventricular em algum momento ali. E parece talvez seja mais uma progressão, né, da doença do que algo súbito que poderia ter sido revertido. Nós encaminhamos esse paciente, tivemos até a sorte de conseguir mandá-lo para o ICES, ele conseguiu rapidamente pelo convênio, começou o tratamento, o Breno conhece o hematologista que passou a acompanhá-lo, né? Fez mielograma, fez biópsia de medula, ele fez tudo no tempo certo e mesmo assim a evolução foi muito ruim. Mas a doença é muito grave, né? Eu queria que o doutor Breno comentasse sobre isso e falasse sobre o tratamento da ela. Exatamente. O tratamento da amiloidose AL, como eu falei, é o tratamento basicamente, o tratamento do mieloma múltiplo. A gente extrapola porque vem da mesma célula, né? E o prognóstico realmente é bem determinado pela Mayo Clinic, né? Que é que mais publica sobre amiloidose, e também o grupo italiano, o grupo do Merlini. Então, eles publicam bastante e fazem o score prognóstico, onde o carro-chefe, né, quem determina o andar da carruagem, é o coração. E o acometimento, tanto por BNP como por troponina. E aí eles acrescentaram as cifras de cadeia leve, a relação de cadeia leve maior de 180, a relação, como um fator de prognóstico muito elevado, e esses pacientes têm um overall survival de menos de 6 meses, ou seja, por conta do acometimento cardíaco. Eu trouxe aqui para vocês justamente o que nós hoje, como a gente vê rapidamente, como a gente vê a amiloidose, para tratar a amiloidose AL, né? Como a gente faz. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Vai ser rapidinho e eu... Não é essa. Desculpa, eu coloquei a tela errada. Essa daqui, que é rapidinho. A outra tinha 700 slides, vocês iam assustar. Não, exatamente, isso aqui. O que a nossa reunião de hoje é justamente isso. É a multidisciplinaridade, que a gente precisa estar todo mundo junto. Porque quando é a amiloidose senil, a gente utiliza os meios do SADT, né, os meios diagnósticos, e fica na mão do cardiologista. Mas quando é a amiloidose AL, eu preciso de todos vocês para me ajudarem no tratamento de suporte. Antigamente, até 2017, a Mayo Clinic nos mostrava que
o pilar principal era decidir se um paciente era elegível ou não ao transplante, porque a mortalidade é elevada no transplante quando ele não é bem selecionado, e se o paciente tinha carga tumoral elevada, como a gente já falou aqui, reduziríamos essa carga tumoral antes de levar ao transplante. Ou, se o paciente tinha mieloma múltiplo junto, concomitante, tratar para depois transplantar. Se o paciente não é elegível, faríamos apenas quimioterapia com o objetivo de uma resposta hematológica. Mas vocês podem ver que a gente fala aqui sempre de resposta hematológica e, ultimamente, os novos tratamentos estão falando de resposta orgânica, seja na amiloidose AL ou seja na amiloidose por transtirretina, etc., que são novos trials que mostram justamente isso, a eficácia em melhorar a função orgânica daquele órgão acometido. E quando a gente conseguia uma resposta favorável, eu deixava minha observação, e quando não, mudava de tratamento. Qual o problema do transplante? E aqui a gente pode discordar algumas coisas, porque essa é uma recomendação para centros que não têm experiência. A gente já tem rodado aqui bastantes pacientes para transplante, e é importante, a idade hoje em dia não é um fator que a gente tem em consideração de ver como o status do paciente, isso sim. A pressão sistólica é realmente importante em vários motivos, porque na coleta de células-tronco ele não aguenta a pressão do circuito da máquina de aférese. É o mesmo conceito, por exemplo, quando um paciente está hipotenso na UTI e a gente tem que colocar em prisma e a gente não consegue, e se a gente tenta utilizar a trampa de colocar, põe um pouquinho de nora, esse paciente pode entrar em arritmia, né? O clearance, isso aqui para a gente não é um problema, porque a gente, tendo um bom suporte com a equipe da Nefro, isso não é um problema. E agora sim, uma classe funcional ela é ruim, a 3, 4, por exemplo, esses pacientes têm uma alta mortalidade. Então, insuficiência cardíaca, disfunção cardíaca mais leve para poder a gente levar o paciente ao transplante. Outra coisa da pressão que eu esqueci de falar é que, se esse paciente já anda com pressão sistólica de 9, no momento que a gente faz o transplante e tem aquele período de aplasia, corremos o risco de que ele faça uma neutropenia febril, um choque séptico, e esse paciente não sai. Realmente, eu vejo poucos pacientes com amiloidose que entrem em choque séptico e saiam desse choque, porque é muito difícil o manejo com drogas vasoativas. A gente evoluiu bastante no termo de novas drogas, sempre pensando no cenário que são drogas pensadas para o mieloma múltiplo, tá? Aqui vocês podem ver que o que tinha revolucionado até pouco tempo era acrescentar o bortezomib, é o que nós tínhamos, mas não tínhamos aprovado no Brasil como tal, era só para mieloma múltiplo. Vocês podem ver que, associado ao melfalano e dexametasona, melhorou muito. A dexa pode ser um problema para esses pacientes também, piora a disfunção renal, o paciente fica mais anasarcado, precisa de um manejo, mas mesmo assim foi melhor o resultado, acrescentando o bortezomib ao clássico melfalano dexametasona. Aí foram aparecendo novas drogas. O daratumumab começou a aparecer muito forte no mieloma múltiplo, e aí tiveram algumas iniciativas em fase 2, estudos retrospectivos de experiências e tal, mas depois veio um estudo clínico formal em que comparava o Cyborg, que é a ciclofosfamida, associada ao bortezomib e dexametasona, que era mais ou menos um tratamento padrão no mundo, tá? Associar esse alquilante, seja a ciclofosfamida ou seja o melfalano, e aí acrescentar ou não o daratumumab. E a grande surpresa foi que a resposta, não só hematológica, que a gente já esperava que fosse boa, mas os desfechos de respostas, tanto cardíacas como renais. Então, isso realmente marcou o tratamento, né? Esse estudo foi marcante porque deu aprovação em várias agências regulatórias, tanto nos Estados Unidos, inclusive na Anvisa. Hoje, temos o tratamento da amiloidose AL aprovada em primeira linha, que não tínhamos nenhum remédio aprovado, né? E aí existe naquela linha do tempo, apareceram novas drogas da família do bortezomib, que são os inibidores do proteossoma,
temos o ixazomib, que é oral, que está sendo testado em alguns trials para amiloidose, com a vantagem de que ele é oral, e aí esse manejo de líquidos, né, no paciente com acometimento cardíaco é importante. E o carfilzomib, que é um inibidor do proteasoma potente, mais potente que os dois anteriores, porém ele tem um problema de cardiotoxicidade em qualquer paciente, não precisa ser de amiloidose. E no mieloma múltiplo, e na amiloidose, isso acrescentaria, passa de 10% para a ter muito mais. Inclusive, a taxa de toxicidade cardíaca, em alguns estudos, chegará a 36%. Então, é importante a gente pensar no uso do carfilzomib com muita cautela, porque ele altera, ele está justamente implicado na inibição da óxido nítrico sintetase. Então, inibe o mecanismo, o metabolismo do óxido nítrico, e vocês aí entendem muito mais, logaritmicamente mais que eu, sobre os problemas que podem acontecer inibindo o metabolismo do óxido nítrico, né? A todas as suas reações. Aqui vieram os imunomoduladores, pomalidomida, pensando na linha do tempo, talidomida, lenalidomida, pomalidomida. Então, pomalidomida aqui veio com alguns estudos, mas todos esses pacientes que utilizam imunomoduladores, lembrar sempre que pode haver uma toxicidade cardíaca, que eles são mais arritmogênicos, tá? Então, temos que ter cuidado. E com essa introdução que marcou realmente a introdução do daratumumab no cenário da amiloidose, com resultados não só hematológicos, como orgânicos também, de melhorar a disfunção do órgão-alvo, hoje em dia já colocamos em todos os algoritmos, inclusive no Brasil, que devemos iniciar, independente da infiltração de células tumorais, né, produtoras da cadeia leve, iniciar o tratamento, e isso vem dado justamente por quê? Porque aqueles pacientes que não eram elegíveis ao transplante por cometimento cardíaco mais grave, se você consegue dar 4 ciclos de químio e recuperar essa função cardíaca, ele pode se beneficiar do transplante e seguir o algoritmo anterior e melhorar ainda mais a sua sobrevida, livre progressão e sobrevida global nesse paciente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é mais ou menos o último do último que a gente tem hoje de amiloidose nesse cenário atual. Nossa, muito bom. Obrigada mesmo, Breno. Eu acho que esse caso me ajudou bastante primeiro, porque deu para a gente pensar em amiloidose quando o paciente seria diagnosticado de hipertensão no passado. Segundo, porque ele já direcionou para diagnóstico de amiloidose de cadeias leves desde o começo, pela rápida elevação, o rápido aumento da espessura, que levamos para o clínico do paciente. Segundo, porque ele não seguiu muito o algoritmo, ele não fez fotografia do tirafosfato. A gente também não fez imunohistoquímica para esse paciente, nem espectrometria de massa, né, não fez necessário. E hoje talvez não tivesse feito nem a biópsia do tecido, deixado tudo para ficar o cargo da medula mesmo, da mielograma e biópsia de medula, né? Então, acho que foi um caso que fez a gente aprender. Infelizmente, a evolução do paciente foi ruim. A gente sabe que a doença é ruim. Esperamos que a gente venha a ter daratumumab no SUS, né, Breno? Isso aí é uma tarefa árdua. É um sonho mesmo. Eu gostaria de pedir a opinião do Fernando. Quer fazer algum comentário? Alguma mensagem? Sim, eu queria... Doutor Breno, eu queria lhe fazer uma pergunta. Primeiro, excelente apresentação. Não quero lhe botar numa saia justa, tá? Eu não sei a resposta para a pergunta que eu vou lhe fazer, mas... já teve casos que a definição do diagnóstico foi difícil, né? Não tinha tantos plasmócitos, a gente acaba caindo naquele limbo. Enfim, se conseguiu, depois de fala com um monte de gente, assim, se conseguiu mandar ir para São Paulo e fazer uma imunohistoquímica, e aí se definiu e tal. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, sobre o perfil genético, porque a expansão clonal nada mais é do que
na série de mutações que vão ocorrendo ali, né, nas células progenitoras que vão levar a essa expansão clonal. Isso gera uma assinatura genética, né, desse clone. Sim. Essa assinatura genética, ela pode auxiliar no diagnóstico e muda o tratamento? Os tratamentos, eles já têm, assim, perfis genéticos que respondem a uma droga ou a outra? Excelente a sua pergunta. Vamos lá. O que a gente faz hoje é reproduzir o que a gente faz no mieloma. Então, a gente seleciona os plasmócitos anômalos, tá? E aí, o que é que a gente faz? 2 técnicas biológicas. Aqui, eu digo de rotina, não investigação, digo de rotina. Seria fazer o cariótipo, para saber se tem alterações cromossômicas, seja deleções, amplificações, translocações ou trissomias, etc., né? E FISH, também, técnica do FISH, para ver se tem também oncogenes alterados. E utilizamos, como é cariótipo, a gente vai procurar todas. E os FISHs, a gente faz FISH colocando as sondas exclusivas que são esperadas no mieloma múltiplo, tá? E aí, o que acontece? A gente extrapola o prognóstico, tá? E hoje em dia temos uma característica. Todos sabemos que o P53, quando está envolvido, é ruim para qualquer coisa. Nesses dias, qualquer dia desse vai sair até Covid com P53, que vai sair uma alteração. Mas P53 já é um fator de prognóstico para qualquer doença, obviamente. Mas alterações de BCL2, tá? Que está no mecanismo da apoptose celular, o que acontece? Está relacionada à translocação 11-14. E hoje em dia temos um medicamento que é o venetoclax, que é um inibidor de BCL2, tá? Essa mutação é muito frequente na amiloidose, tá? No mieloma, ela é de bom prognóstico, na amiloidose, ela é um prognóstico pior. E temos essa alternativa de tratamento alvo e oral, que provavelmente será o futuro do tratamento, tanto no mieloma como na amiloidose. Agora, nem tudo vem grátis. E o estudo do venetoclax no mieloma múltiplo, por exemplo, deu um problema de maior mortalidade por infecções e sepsis. Ou seja, embora os pacientes vão com resultados fantásticos, bem melhor, houve maior mortalidade por infecções graves. E o que a gente faz é monitorar as cifras de imunoglobulinas para reposição, etc. Ter muito cuidado com esse detalhe do risco de infecção grave e morte. Então, está tendo... O estudo foi parado com o FDA pedindo revisões de qual é o mecanismo principal de melhorar esses resultados, porque a droga é promissora nesse cenário e que deveria de alertar ou tentar melhorar o suporte para poder utilizar de uma melhor maneira. Mas é isso aí. Ok, doutor Ibrahim, sua vez. Eu só quero agradecer demais ao Breno e ao Fernando. Acho que a reunião hoje chegou muito perto daquilo que a gente quer, né? Com muita informação boa, coisa para a gente levar na prática, e acho que foi melhor que a expectativa. Essa reunião só tende a crescer com participações desse tipo. Queria convidar os dois para voltarem sempre. Isso aí. Muito obrigado, Edileide, mais uma vez pela iniciativa de fazer essa reunião. Obrigado a vocês pelo convite. Agradeço. Eu vou me colocar com os componentes do grupo de biofinagem. Se puder, será uma honra. Tá? Agradeço. Muito obrigado, estarei sempre que possível. Agradeço a presença de todos e uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Valeu. Boa tarde. Boa tarde.